pais vieram do Japão para trabalhar e fazer assentamento no Brasil, na comunidade Aliança, né? Eles comentavam com o senhor mais ou menos como é que foi a vinda deles para cá? Na verdade, eles nunca comentaram realmente a história da vinda deles, tá? A comunidade da Aliança, né, nós somos 3 alianças, tá? A terceira aliança é a comunidade denominada bairro Toyama, né? E após a guerra, na verdade, tornou-se bairro da terceira aliança porque não poderia ter o nome japonês numa comunidade. Ah, sim. E o bairro da terceira aliança, na verdade, houve um loteamento, né? E cada lote foram comercializados lá em Toyama. Então, os provincianos que migraram ao Brasil já vieram como proprietários de terra. Olha, é uma grande honra, né? Que já é uma coisa, um movimento bem diferente, né, do que aqueles que vieram não tinha nem terra da praia. Eu lembro que minha avó comentava que nós somos diferentes. Nós viemos como imigrantes, mas proprietários de terra, e cada um comprou sua passagem, né, para vir ao Brasil. Não era um benefício que o Estado de São Paulo, né, no início deram para trazer os imigrantes do Japão ao Brasil. Isso foi logo no início da imigração ou foi depois de alguns anos que começou a imigração japonesa? Na verdade, eles vieram em 1927. 27, né? São quase 20 anos após o início da imigração, né? Exatamente. Ah, entendi. Isso, né? E a história toda que eles contavam que no Brasil realmente tinha uma árvore que dava ouro. Que é o café. Era o café. Então, eles comentam que era grande sonho, né, vir ao Brasil, fazer o seu dinheiro e retornar ao Japão. Sim. E naquela época, quando eles chegaram, também pelas fotos que a gente vê, né, na imigração, é que fala assim, ó, esse aqui é a sua área, só que era mata virgem, né? Lá também era assim, não? Exatamente. Então, quem comandou a vinda foi meu avô. Ah, seu avô? E meu pai estava com seus 18 anos, né? Sim. E minha avó, acho que 39 anos, com 5 filhos, né? E eles vieram para cá, né? E eles vieram na segunda turma. Certo. A primeira turma era a turma pioneira para abrir a picada, né? Para fazer Desbravaram mesmo, né? Desbravar. Então, meu avô com os seus filhos vieram, né, na segunda leva. Sim. Leva. E, infelizmente, meu avô, né, faleceu logo depois. Veio em 1 ano e meio, ele acabou falecendo. Mas de alguma doença que ele adquiriu? Eu acho que seja maleta. Né? Maleta, né? Tá certo? Então, ele deixou toda a família, né, na Mata Virgem. Caramba! Né? E os filhos eram tudo novos ainda? Então, meu pai estava com 18, né? 18. E minha tia caçula com seus 11 anos, né? Nossa Senhora! E tinha 2 mulheres, né? E meu pai e o meu tio, que era seus 13 anos. Por aí. O seu pai era Chonan, que seria o filho homem mais velho, então ele teve que tomar à frente toda essa responsabilidade, né? Na verdade, ele tem que desmatar, né? Caramba! É a Mata Virgem. Sim. E lá naquela região, eram árvores enormes, que tinha diâmetro aí de quase 1 metro, né? A gente já viu algumas fotos, né? Realmente é incrível, né? A gente imaginar hoje, né? Derrubar uma árvore daquele tamanho com equipamentos, né? Tudo braçais, né? Eu via um pedaço da mata sendo cortada, acho que tinha uns 7 anos, mais ou menos, né? E a gente queria subir, né, no tronco caído. A gente não conseguia. Não conseguia. Nossa, conseguia. Isso ele deitado, né? Deitado. De tão alto, né? Isso. Então a gente tinha que ir lá na ponta da árvore para subir. Caramba. Era uma brincadeira de criança, né? E vocês eram em quantos irmãos? Então minha família é 10. 10 irmãos. 10 irmãos. Caramba. E o senhor começou logo cedo, né? Que na época até essa questão de ter muitos filhos, né? Era também um dos motivos, assim, os filhos acabavam ajudando também os pais a trabalhar. Isso. Então a tristeza é férias escolares. Né? Hoje em dia, férias escolares é hora da brincadeira, do passeio, visita a shoppings, né? Mas naquela época, férias escolares significava ir para a roça. Meu Deus. Né? Ir para a roça ajudar os pais. Não, isso é uma maneira de fazer a educação dos filhos. Né? Sim, com certeza. Isso. Então,
tem que ter ir para a roça, aguentar aquele horário, né, tá certo? E voltar. Então, e nessa foto aqui, ó, eu tentei identificar o senhor aqui. Onde está o senhor aqui nessa foto aqui? eu estou, acho que do lado... Esquerdo aqui? É o mais alto? É, esquerdo, mais alto. Essa senhora é a Batian? A avó? Minha avó. A sua avó? Isso. Ah, então o senhor é o primeiro lado esquerdo do lado da sua avó, né? Isso. E dizem que eu era o neto mais querido da minha avó. Sim, sim. Então os irmãos tinham ciúme de mim. Mas nessa foto, é a sua mãe que está de véu? Não, é minha irmã. Ah, sua irmã. É minha irmã, a mais velha, né? Certo, certo. Casamento e a foto da família, né? Certo. No dia do casamento. Ah, que legal. E o senhor também, né, na época que vocês moravam lá, vocês usavam dentro de casa mais o idioma japonês ou português? Não, na verdade, a gente até os 7 anos, 8 anos, a gente usava só língua japonesa. Só língua japonesa. Então, quando a gente começava a ir para a escola, né, treinavam os filhos, assim, ó, chegando na escola, você tem que falar bom dia, né? E aprender algumas palavras, tá? Algumas palavras. Sim. E tinha cartilha, era tipo assim, caminho suave, né? Tinha a palavra assim, a pata nada, né? E era a linguagem, né, cognitiva através da figura. Certo. Pata tinha um P ali, tá certo? A faca um F, né? F, sim. Isso, então, a gente não sabia. O único, e a gente fala gaidin, né? Aí. Tá certo? O único gaidin era o professor. Ah, Ele não entendi. entendia o que a criançada estava falando. Realmente ele não sabia. É o único estrangeiro, né? Falava em português, nós não entendíamos o professor, né? E no recreio, todos os alunos falando em japonês, né? Sim. Bom, para quem não está nos assistindo, a palavra gaijin, na verdade, é uma palavra que a gente chama de estrangeiro, né? Estrangeiro. Na verdade, nós que chegamos, que nós éramos estrangeiros, mas é costume até hoje, né? Quando a gente acaba comentando de uma pessoa que não tem a descendência japonesa, fala, é o gaijin, mas na tradução ao pé da letra, né? Seria estrangeiro isso, né? Então, imagina um professor, né, querer ensinar o português aos japoneses. Só falando, e dali todas as crianças só falavam em japonês. Isso, só em japonês. Então foi uma dificuldade bem grande, né, isso, né? Isso, então, como é que era ensino forçado, tá certo? Caramba. Então, e tinha caligrafia, né? Hoje não se usa mais o caderno de caligrafia para melhoria da letra. Sim. E o professor, né? Então, até junho, que são 4 meses, praticamente a gente não falava nada. Caramba. E como é que era forçado? Era ditado. Nossa. Todo dia tinha ditado. Chamada oral, chamada oral, a leitura, tá certo? E ia forçando. Né? Mas nesse momento, quando o senhor, né, sobre essa cobrança de fazer uma apresentação oral, o senhor chegava assim a ficar em desespero? Qual que o senhor sentia na hora que eu chamava o senhor? Agora, isso, terror era pronunciar laranja, tá certo? Laranja. Esse é o teste terrível. Né? Aí o senhor pronunciava como? O senhor lembra? Não, então, como é criança, tem uma facilidade enorme de aprendizado, sim, memorizar as palavras novas, tá certo? E tinha, geralmente, a reunião com os pais. Certo. Imagina, os pais também não falavam, né? E o professor tinha que transmitir, né, como que o filho, né, os filhos estava aprendendo, tá? Mas gradativamente a gente vai aprendendo porque os irmãos, né, mais velhos já falavam português. Sim. Então em casa, na mesa, durante a refeição, era comum. Tinha a ala dos japoneses e a ala dos brasileiros. Os filhos já começavam a falar em português e os pais em japonês, tá? E quando havia alguma comunicação entre o pai e o filho, a mãe, né, os filhos, aí que entrava o japonês. Certo. Então a gente tinha o japonês caseiro, né? Entendi. Na verdade, a gente fala caseiro, mas em Japão tem muito tipo dialeto provinciano. Sim, né? sim. Então era comum a gente usar o dialeto de Toyama. Toyama B. Sim. Né? E muitas vezes tinha muito pessoal do Nagano, né? Família de Nagano. E muitas vezes não se entendiam.
A gente fala o dialeto e Nihongo, o pessoal fala Hogen, né? Hogen, isso. Mas ainda o senhor usa algum tipo de Hogen ainda? Não, na verdade a gente não usa mais, né? Isso se perdeu, né? Entendi. E no Japão também, na província, hoje os professores universitários fazem pesquisa específica do Hogen. Certo. E, inclusive, uma vez um professor universitário veio aqui e falou assim, você lembra dessa palavra assim? Eu lembrava o que minha avó, minha mãe falavam, né? Isso. Olha que legal. Interessante. E o senhor também, né, cresceu e depois o senhor saiu, né, da Aliança e veio para São Paulo, né? Como que foi essa passagem de sair de casa e vir para São Paulo? Não, na verdade, eu fui talvez o primeiro filho de imigrante daquela comunidade a sair para o ginásio. Sim. Né? E a gente não tinha, para entrar no ginásio tinha o exame de admissão, não sei se lembram, né? Sim. E na cidade já tinha o curso de preparatório de admissão, lá no interior não tinha. E minha chance de sair era ir para a escola, né? E para ir para a escola tinha que ir para pensionato. Sim. E você veio pensionato aqui em São Paulo? Não, lá em Mirandópolis. Em Mirandópolis. Isso é um bairro rural, né? Certo. Aí, minha avó principalmente falava assim, se você passar nesse concurso, né, de admissão, pode ser que o pai, né, deixe você estudar. Certo. Eu fui lá prestar o exame. O único do interior caipira, o pessoal do rural era caipira, né? Sim. É um matuto lá. E falando, você não vai ter chance nenhuma, você nem fez curso direito e se quer passar, enquanto que os alunos da cidade já fizeram 1 ano de cursinho preparatório. Sim. Né? Eu fiz, né? E era curso de exame de português, língua portuguesa. Sim. Se passar, aí tinha oral, exame oral, são dois testes, né? Se passar, continuar fazendo matemática, história, geografia e tal. Aí, entre o exame escrito e oral, tinha alguns dias. Né? Caramba! E aquele desespero, né? Falei, eu não vou passar, porque os alunos que estavam lá na pensão, todos eles já tinham feito 1 ano de curso, e fala que foi muito difícil tal. E eu falei, moleque do caipira, não tem chance nenhuma, né? Inclusive, a gente não tinha nem mala, tá certo? Era bornal mesmo, furoshiki, né? Furoshiki. Porque furoshiki é o lenço, né? Aquele lenço que colocava, dava nó, né? Isso, nó para levar seus pertences, sim. Tá certo? E você vê a situação, né? Hoje todo mundo tem a malinha bonitinha. Sim, por isso, vocês estão em casa aí, né? Ouvindo essas histórias, você vê assim, como, né, que era... E por acaso minha irmã estava fazendo curso de corte e costura, né? Para ser preparatório para o casamento, né? Sim. E eu morava lá na escola de corte e costura. Aí o ônibus saía às 2h30, 1h30 estava lá. Falei assim, irmã, eu vou embora. Eu com a minha mochila. Mochila não, aquele lenço embrulhado. Sim. Eu vou embora, eu não tenho chance nenhuma. Não tenho chance, eu sou matuto, né? Todo mundo já fez, achou difícil. Mas mesmo assim o senhor foi? Não, aí deu aquele desespero, né? Mas tinha essa senhora, moça, né, Taiko. Sim. Falei, não, espera, amanhã vai sair o resultado, espera até, e se não sair, aí você vai embora. Aí eu desespero, chorando lá, né, tal, eu voltei para a pensão, né, passei um dia horroroso, e no dia seguinte saiu nota. Fui lá ver, tinha passado. Nossa Senhora. E passado bem, né? Aí tinha a parte oral. Certo. Né? Aí, aquela confiança, né? agora eu vou. E a parte oral era uma coisa que eu tinha habituado lá no grupo escolar, né? Eles chamavam, acho que era debate. Né? Então a professora promovia de vez em quando debate entre os alunos ali. Né? Cada um escolhia a pergunta, né, tal. E eu lembro também que no curso, né, eu quero surpreender o meu adversário. Eu fui pesquisar e não tem, em família japonesa, não tem livro em português, nada, mas eu encontrei um caderninho, né, e eu falei, vou fazer essa pergunta. Era o curare.
né? Curare, que os índios, né? Diz que tinha substância chamada curare, né? Que usavam, né, tal. Aí eu decorei a pergunta e fui lá fazer a pergunta. Aí, ninguém sabia, nem sabia. Aí ela, a professora, falou assim, tá bom, ninguém sabe, se eu puder responder, eu também esqueci. Eu esqueci até hoje. Você lembra que até hoje. Mas a professora me elogiou por eu ter feito a pesquisa e ela explicou o que era. Sim, né? Poxa, que legal. Que legal. E a curare até hoje é usado, né, para anestesia dentária. Tá? Então, e aí no oral eu saí bem. Muito bem, né? Inclusive conseguia falar bem, porque aquele terror da laranja, a gente aprendeu a se defender bem. Né? E eu fui bem, eu passei, aí mudou a minha vida, né? Porque estando na cidade, falei assim, então é questão de você ter o desejo, né? Porque o curso de admissão também, eu fiz, acho que foi 3 meses, né? E eu aprendi muita coisa. Na geografia, sistema planetário, uma coisa assim que até hoje eu lembro. Né? E depois desse curso de admissão que o senhor veio para São Paulo? Não, aí eu terminei o curso ginasial em Mirandópolis, não tinha colegial. Tá. Aí tinha que ir para Araçatuba, era uma outra cidade, né, outro desafio. Né? E eu ouvia, falei, colegial em Araçatuba é muito difícil, muito difícil. Eu caipira, fui para Araçatuba e já é colegial, né? Aí meu pai falou assim, olha, se você quiser continuar, você tem que ter alguma profissão, alguma habilidade, senão você não vai conseguir trabalho. Então eu fui fazer 2 cursos, o científico de manhã e o curso técnico de contabilidade à noite. Eu fui fazendo em paralelo. Né? Caramba! Aí no 3º colegial, eu tinha que fazer o tiro de guerra. Estava já dos 18 anos. E aí eu tinha que ter 3ª carga, né? Eu fazia o colegial, fazia à noite e tinha o tiro de guerra. Começava às 5 da manhã. Certo. Naquela época era obrigatório? Obrigatório. 2 horas, todos os dias. Todos os dias. Aí meu pai falou assim, filho, você acha que você não vai aguentar? Aí eu falei, não, pai, pode deixar que eu vou fazer. Eu vou fazer os 3. Eu fui fazer os 3, né? E só que eu tinha que chegar e o científico começava às 7 da manhã. Aí eu consegui chegar mais ou menos 7h30, 7h40, por aí, né? Mas os professores me ajudaram. E tinha uma professora de português, né? E eu chegava lá às 7h40, dá licença, entrava, né? Mas eu fui bem, eu fiz bem o 3º colegial, eu fiz o curso técnico, né? E ainda terminei o tiro de guerra. Mas franzino, né? Muitas vezes é muito difícil, mas eu fui bem. Aí, quando terminei, aí meus pais falaram assim, se quiser fazer a faculdade, né, eu tinha que fazer um cursinho, né? Aí meu irmão falou assim, tá bom, eu pago a pensão. Né? E eu já estava em São Paulo e meu pai pagava o cursinho, anglo-latino. Certo. Isso. Aí fui fazer e tinha bolsa também. Né? E eu fui fazer, eu ia bem, né? Aí eu sei que tinha que ter entrevista. Eu fui muito sincero, né? Falei, meu pai tem sítio, isso, tem gado. Aí o dono do anglo-latino, ele achou, pô, esse é um filho de fazendeiro, né? Eu só ganhei um desconto de 20%. E meu amigo lá do colegial, ele conseguiu, acho que quase 80%. Então você não podia ter falado que tinha gado, né? E aprendi. Eu aprendi que você não pode ser tão sincero. São coisas que a gente vai aprendendo. Tá certo. E em São Paulo, né? Aí é o caipira, né? Tá certo? Vem... E é bairro da Liberdade. Quando a gente descia na rodoviária, tá certo? O taxista nem perguntava. Sim. Já levava direto para a Liberdade. E realmente a Liberdade era referência para todos aqueles que vinham do interior de São Paulo, do norte do Paraná, né? Todos eles. E o senhor também morou na Liberdade? Morei na pensão. Na Liberdade. Pensão. Isso. Né? Isso foi na década de? Eu fiz 1968. 68. 68. Né?
A Liberdade naquela época já tinha, né, bastante não tinha loja, cinema, né? Não tinha Cinema Joia, Cine Joia. Tinha Cine Joia, não, mas tinha Cine Niterói. Niterói, sim. Não tinha o Radial Leste. Sim. Então, era